Qual é o cenário de emprego na cidade do Porto? Conhecida como a cidade invicta, tem uma história muito forte na questão de superação e desenvolvimento. Cidade que costeia então o Rio Douro, tem sempre portas abertas ao turismo e várias vezes já foi eleita como a cidade mais interessante para se visitar no mundo. Mas quando nós falamos em relação ao mercado de trabalho, como estamos em relação a isso, precisamente mais aqui na região norte do país? E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje. E claro que quando nós falamos sobre empregos, nós precisamos entender sobre essa economia em si. E saiba que Porto é considerada o maior hub de startups do país. E inclusive já foi eleita pela Forbes como uma das 5 cidades europeias mais interessantes para se investir. Portanto, isso já nos abre um precedente e chama a atenção para este mercado de investimento que, consequentemente, irá gerar mais oportunidades de emprego. E além de trazer empregos para outras pessoas como consequência, também é algo que pode ser pensado diretamente para você, ou seja, se o seu objetivo é ser dono do próprio negócio. Mas aqui nós já também salientamos uma questão muito importante que não acontece só na cidade do Porto, mas também em Portugal em si, onde nós temos a questão da economia e o nosso maior inimigo, digamos assim, que é a inflação. Então temos que estar atentos a questões como quais são os gastos em si, qual é o custo de vida em si, como essa inflação pode também gerar um pouquinho mais de respaldo na hora de decidirmos sobre o nosso caminho, para que seja sempre feito com o melhor planejamento possível todo este movimento. Por outro lado, com a tendência da modernização em si e um maior investimento em determinados setores, como é o caso de indústria, tecnologia e inovação, a necessidade de pessoas, inclusive para mão de obra que está escassa por aqui, se faz interessante. E além disso, para aquelas pessoas que já têm uma qualificação profissional nessas áreas, sabem que podem considerar que os salários por aqui vão ser um pouco mais atrativos e a inserção neste mercado de trabalho vai ser um pouco mais facilitada. O que vemos então na economia de Portugal são altos e baixos, assim como a economia de qualquer outro país. Porém, o que mais nos chama a atenção em Portugal especificamente é a sua questão de resiliência. Ou seja, acaba por ser um local bastante confiável, quer seja para você buscar emprego, quer seja para você iniciar o seu próprio negócio. E isso sempre tem recebido um grande destaque dentro da União Europeia. E já citamos alguns setores que são interessantes, mas aqui no Porto vamos salientar também que o setor da parte de turismo é muito importante, muito forte, incluindo nessa questão então tanto hotelaria quanto gastronomia, setor de imóveis, ideias sustentáveis, indústria, como falei anteriormente, e também a parte de comércio online. Isso significa que são áreas onde você pode focar na hora de buscar emprego, porque nós temos sim uma demanda bastante considerável aqui no Porto, em função do que também falei anteriormente, que é a questão da mão de obra escassa em determinados locais ou setores em si. E se você se interessa ou acha que se encaixa em algum desses setores, mas fica na dúvida de como eu vou procurar estes empregos, ou ainda, estou no Brasil, ainda não estou em Portugal, como pode ser feita essa conexão, digamos assim, como eu posso me inteirar um pouco mais em relação às oportunidades de emprego. E aqui eu deixo então alguns sites que podem ser utilizados e podem ajudar e muito na hora de entender um pouquinho como está esse mercado de trabalho. São eles o LinkedIn, cargasdetrabalho.net, netempregos.com, emprego.sapo.pt, indeed.com, alertaemprego.pt, expressoemprego.pt, dentre outros. E além destes sites, saiba que também existem bastante empresas que são recrutadoras, ou seja, elas sabem o que o mercado necessita e conseguem conectar você com essas possibilidades. Portanto, isso pode facilitar, inclusive para quem está ainda no Brasil, mas quer
organizar a sua vinda da melhor forma possível. E aqui eu volto a falar um pouquinho também sobre a possibilidade de investimento e o quão fortes são as startups aqui na cidade do Porto. Eu chamo a atenção porque se torna interessante um investimento na região em si, pela questão de localização geográfica, até mesmo para aqueles que pretendem expandir o seu negócio para outras regiões ou até mesmo outros países, como é o caso da Espanha, que fica com uma certa proximidade e por vezes, inclusive, você consegue fazer com que o seu negócio venda para pessoas na Espanha, onde nós temos uma remuneração um pouquinho mais alta que aqui em Portugal. Além disso, nós temos a questão de investimento ou o seu custo inicial ser um pouco mais baixo, principalmente em comparação com a capital Lisboa, onde você precisa gastar muito mais com, por exemplo, arrendamentos, com contas básicas. Nós sabemos que o Porto também tem uma excelente qualidade de vida, o que atrai cada vez mais pessoas para investirem aqui. Nós temos também um acesso facilitado com aeroportos, com o próprio porto e várias outras vantagens que cada vez mais chamam a atenção aqui para a cidade do Porto. E ainda nessa linha de empreendedorismo, nós temos também um grande incentivo, claro, do governo federal, mas é interessante que a própria Câmara do Porto também tem programas específicos para fazer este auxílio e incentivar cada vez mais novas empresas, novos negócios aqui na cidade. E também é importante falarmos sobre o programa Portugal 2030, que também vai focar nessa questão de incentivo e as áreas ou setores focados principalmente na tecnologia e inovação, na sustentabilidade e na exportação vão ser os mais favorecidos. E todos esses programas podem ser utilizados por brasileiros, ou seja, você que tem interesse em expandir algum negócio aqui em Portugal, tem como sim participar desses incentivos dados, seja pelo governo federal, como aqui da Câmara do Porto, dentre outros programas específicos. E além disso, também fica a dica para sempre conferir quais os vistos que você pode utilizar para vir para Portugal, como é o caso de uma procura de trabalho, que é um visto novo que saiu e nós falamos bastante em outros vídeos da nacionalidade, assim como o visto D2 e os vistos específicos para, por exemplo, empreendedores, onde podemos utilizar o visto Startup Visa ou então o Golden Visa. E continuando nesta pegada de vistos, nós lembramos de um visto muito interessante que é o Tech Visa, ou seja, para aqueles profissionais que estão dentro da tecnologia da informação. Este assunto também é um assunto bastante recorrente aqui na nacionalidade portuguesa, porque é sim ainda uma área que está em ascensão e que necessita cada vez mais de mão de obra. Nós sabemos que se compararmos com alguns outros locais aqui da União Europeia ou até mesmo Estados Unidos, a demanda e também os pagamentos, ou seja, os salários, acabam por ser um pouco mais atrativos. Mas isso não quer dizer que Portugal não vem se mostrando cada vez mais forte nessa área e chamando cada vez mais trabalhadores que têm qualificação para auxiliar no país e fazer com que se torne cada vez mais referência. Portanto, para quem está em busca de emprego e quer entender um pouquinho mais em relação ao mercado de trabalho por aqui, é interessante ficar atento através das ferramentas que estão aí para nos auxiliar e entender que muitas vezes esse processo pode ser não tão facilitado, mas principalmente para aqueles que têm capacitação e principalmente força de vontade, temos certeza que irá encontrar um bom caminho. Não custa lembrar que, em relação ao restante da Europa, Portugal é conhecido por ser um país que você precisa trabalhar bastante e muitas vezes os salários são um pouco mais baixos. Mas ainda assim não quer dizer que não temos boas oportunidades e que você não encontre uma boa qualidade de vida, aliado a outras questões muito importantes que trazem sim muitos brasileiros aqui para Portugal. Eu desejo uma boa sorte a todos e encontro vocês no nosso próximo vídeo.